E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes e a questão agora é o seguinte: todo socialista é autoritário? É comum a gente escutar aquela crítica, né, que alguma pessoa de esquerda é socialista, se é socialista ela gostaria de um governo autoritário, ou que no final das contas quer uma revolução, quer acabar com a propriedade privada, e a gente precisa ter muita calma com isso tudo. Eu fiz aquela aula lá, naquele outro vídeo sobre liberalismos, mostrando como ser liberal e ser de direita não é exatamente a mesma coisa e que a gente cai em erros. Da mesma forma, ser de esquerda, socialista, comunista, stalinista, são coisas diferentes, a gente vai ter que separar isso aí para que a gente possa se entender. É uma questão da gente se entender. O socialismo, né, ele pode significar desde um anarquismo de esquerda, ausência de Estado naquele comunismo utópico, em que não tem mais propriedade privada e não tem mais Estado, porque já foi alcançada uma equidade suficiente, uma falta de desigualdade, que as pessoas conseguem daí sim se entender. Pode ser também a defesa de um Estado grande, forte, repressor, como foi a União Soviética. Pode significar uma ditadura do proletariado, como diz Marx, para se atingir o comunismo. Pode também significar a defesa de direitos de cidadania e direitos humanitários que tem a ver com o social, priorizar o social em relação ao econômico, em alguns casos. Pode ser a mudança do sistema econômico, do sistema capitalista para um sistema planificado de economia com posse dos meios de produção do Estado, que seria então um socialismo que se aproxima mais do Marx ou de algumas experiências históricas. Então o socialismo pode ser muita coisa. Vamos começar por Marx. O que é ser socialista para Marx? O socialismo para o Marx é um estado intermediário para o comunismo. Marx diz assim, ó, existe o capitalismo e vai chegar um momento com a diferença com a desigualdade entre capitalistas e proletariado, que são os trabalhadores, que vai acabar tendo, inevitavelmente, uma revolução do proletariado, dos trabalhadores, que vão se apropriar dos bens dos capitalistas. E daí vai ter uma ditadura do proletariado, em que vai ser distribuído esses bens à força. Esse momento seria o socialismo. Sairia do capitalismo, iria para o socialismo, e o último estágio seria o comunismo, quando se conseguiu atingir essa equidade. No comunismo não teria mais propriedade privada e nem mais Estado. Muitas pessoas dentro do socialismo podem se dizer comunistas porque querem atingir o comunismo. Acho que o comunismo é o objetivo final. Então, socialismo, dentro de uma teoria marxista, é o estágio intermediário. Agora, socialismo também pode ser considerado as experiências históricas da tentativa de implementação de um socialismo. Então, o mais clássico, né, é da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que começou com a Revolução Russa em 1917 e acabou por volta de 1990 com a queda do Muro de Berlim. Acabou sendo um regime altamente opressor, altamente autoritário, poderia dizer que foi um regime totalitário, várias vezes comparado com o regime nazista. Tem uma série de discussões de diferenças de características, mas foi um regime extremamente opressor, com campos de concentração, falta de liberdade política e tudo mais. Também é preciso notar que dentro da União Soviética teve uma série de discussões e disputas sobre os rumos do socialismo. Então o socialismo, mesmo na União Soviética, não significa o stalinismo. Stalin foi um grande ditador, né? Icônico, né? Durante até a Segunda Guerra Mundial. Mas teve uma série de discussões, então não é uma coisa que todo mundo é socialista, é stalinista e quer campo de concentração. Isso acabou acontecendo e é um risco. Mas estou dizendo que não é a mesma coisa. Também o socialismo como experiência histórica em Cuba, na Venezuela, bolivarianismo, a experiência socialista e comunista na China, são todas muito diferentes umas das outras. Elas tendem ao autoritarismo? Talvez. E esse é um risco. Talvez a gente não consiga ou nem tenha conseguido isso. Daí veio uma questão importante para o Brasil. O petismo, né? O lulismo, ou o dilmício, sei lá como que chamamos, o governo Lula e Dilma, foram socialistas? A resposta clara, histórica, é que não. Foram governos capitalistas, que até adotaram o tripé, né, macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso, que tem a ver com a gente fazer com que as políticas do país tenham como parâmetro o mercado. Isso foi mantido pelo PT. Então foi um governo capitalista, só que com programas sociais. Então tiveram programas que vão para o lado da equidade e do socialismo, mas continua sendo um sistema capitalista. Já aconteceu alguma revolução comunista ou socialista na história do Brasil? Não. Vai acontecer? Não sabemos da história. Então a gente vai ter que reunir evidências para ver se a gente tem base ou não para dizer que vai ter uma revolução socialista na história. Tem pessoas dentro do PT e em outros partidos que querem uma revolução socialista? É possível.
Isso foi feito? Não. Tem gente em partidos de direita que quer um regime fascista? Provavelmente sim. Ah, mas todo mundo é assim? Não. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo isso é muito complexo. Então não dá para dizer que petista é comunista, comunista, socialista, socialista é Stalin. Não. E também não dá para dizer que direita é ditadura militar. Não. É muito complexo. E a gente entender a complexidade vai fazer com que a gente consiga discutir política. É justamente o ponto desses vídeos aqui. Outra coisa, socialismo pode significar uma coisa diferente. A crítica ao livre mercado. Crítica ao livre mercado pode ser também duas coisas. Pode ser um extremo de dizer que o Estado tem que dizer o que vai ser produzido, que o livre mercado não funciona, que não tem que ser regulado pelas relações comerciais dos indivíduos. Então pode significar no extremo uma revolução socialista, de novo, mas pode ser uma crítica no sentido de reconhecer que o capitalismo tem limites, que ele acaba criando monopólios, que ele pode causar algumas dificuldades sociais e que o próprio capitalismo tem que se renovar e se oxigenar com programas sociais. Então ser socialista pode significar olhar para a realidade social e pensar que essa realidade social ela tem que mover também a economia de uma maneira que o livre mercado somente não iria conseguir. Também pode significar até um socialismo como buscar a utopia, um comunismo como buscar a utopia. Aquela é a direção que a gente quer ir. E não exatamente pela força, com política mesmo, usando o sistema político e talvez até usando o sistema capitalista para chegar numa coisa mais utópica. O que a gente vê? Que existe aquelas falácias, né, que a gente viu. Cabe muito aqui nessa discussão sobre o que é liberalismo, o que é direita, o que é esquerda, o que é socialismo. É muito fácil generalizar com alguns poucos exemplos o que significa, tentar mostrar a tal da ladeira escorregadia com uma série de suposições que levam ao estado trágico, então faz o que a gente negue aquilo, e assim vai indo, né? Então a gente escuta coisas sobre socialistas e sobre capitalistas ou liberais que são falaciosas, né? E que eu gostaria que a gente pensasse nisso. Por exemplo, é socialista? Ah, então tu gosta da Venezuela. Tu aprova a Venezuela, aquele caos que está sendo. Alguém poderia dizer, ah, tu é capitalista? Então tu gosta da crise financeira da Argentina? Então tu gosta da situação da Grécia? Então tu gosta do Haiti, porque o Haiti não tem uma revolução socialista, então tá dentro do sistema capitalista? O Brasil é capitalista. Você aprova tudo então que tem no Brasil? Não. Não significam as mesmas coisas. Então, socialista, então tu é de esquerda, então tu aprova um regime autoritário como foi da União Soviética. Não, porque uma pessoa também pode ser capitalista, tu é de direita, tu gosta da propriedade privada, ah, então tu gosta de um fascismo, ah, mas então tu tá de acordo com problemas de desigualdades sociais, então tu gostou da revolução industrial e os problemas que vieram dali, ah, então tu gosta da manipulação financeira, tu tá de acordo com o que aconteceu com a crise de 2008, que as pessoas que perderam suas casas, pela emoção, né? As pessoas perderam as suas casas por causa disso. Não é assim, gente. A gente pode ter nossos objetivos e justamente conversar e discutir a melhor forma de chegar lá. E essa é a política. É conversar, debater, trazer evidências racionalmente como adulto, respeitando a posição do adversário. Então, se alguém diz que é socialista, se alguém diz que é liberal, ao invés de começar a botar um monte de coisa na boca da pessoa, vale perguntar por quê? O que é que tu acredita? Quais são as tuas prioridades, e assim a gente consegue se afastar dessa dicotomia que é falsa. Existe uma falsa dicotomia. A grande dicotomia é entre extremos que acreditam no uso da violência e o centro que acredita na busca do diálogo. A gente tem que tender ao centro, tender ao diálogo e se afastar do uso da violência. O uso da violência vai acabar com a política, acabar com a diversidade e vai acabar também com a possibilidade de encontrar quais são os melhores rumos. Porque a gente não tem como saber sozinho, ou o nosso grupo, o que é o melhor para o planeta e para a sociedade. Só conversando, só discutindo. Socialista não é autoritário de esquerda. Direitista não é um autoritário de direita. Vamos cuidar disso e vamos começar a conversar como adulto. Já tá na hora, né, gente? Um abraço.